Meus irmãos, a pregação da palavra hoje foi um sermão que o pastor Rodrigo Broto preparou para a igreja, e o sermão é intitulado Missão Impossível. E peço que os irmãos abram comigo no capítulo 18 de Lucas. Versículos 18 a 27. A parábola que nós conhecemos como a parábola do jovem rico. Lucas, capítulo 18, do versículos 18 a 27. Será o trecho da palavra de Deus que será pregado essa manhã. Diz assim: Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunha. Honra ao teu pai e à tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra, que é poder para transformar, Senhor, a nossa vida. É o poder, Senhor, para a salvação dos perdidos, daqueles, Senhor, que são teus filhos, eleitos antes da fundação da terra, Senhor, do mundo. É a tua palavra, Senhor, que é utilizada para nos trazer da morte para a vida. Mas é também, Senhor, a tua palavra que nos alimenta e nos faz, Senhor, termos a nossa alma suprida, Senhor, e especialmente no teu santo dia, na Assembleia Solene, quando essa palavra, além de lida, ela é pregada e ensinada para o teu povo, Senhor. Te pedimos, Senhor, nos abençoa mais uma vez por meio dessa pregação. Também, Senhor, nos livra de todos os impedimentos, sejam impedimentos externos, Senhor, que possam atrapalhar o culto, ou também, Senhor, aqueles que são empecilhos internos, onde a nossa mente muitas vezes vagueia, Senhor, e pecamos contra Ti, chamando o Teu nome em vão, Senhor, porque não estamos dando atenção para quando Tua voz é anunciada, quando Tua palavra é anunciada. Ajuda-me a mim também, Senhor, para que não seja um empecilho aos Teus filhos ao pregar esse sermão do pastor Rodrigo Broto, Senhor. Nos abençoa mais uma vez esta manhã, no nome de Jesus. Amém. As pessoas geralmente usam o adjetivo impossível de maneira equivocada. Usam mal o adjetivo impossível. Talvez um melhor exemplo disso seja o título famoso do filme com Tom Cruise, Missão Impossível. Nos filmes do espião denominado Ethan, vivido por Cruise, ele recebe uma missão que parece ser impossível. Ele precisa recuperar os planos roubados em um país, derrotar um bandido em outro país e ainda ele precisa salvar a mocinha. Para meros mortais como nós, as missões seriam de fato impossíveis, porém, não para ele e para a sua equipe. Por isso, a missão ela parece impossível, mas não é. Pois, no final de contas, ele sempre é bem-sucedido no final. O nome do filme, portanto, deveria ser Missão
extremamente difícil, todavia possível. O problema é que esse título não venderia bem. Por falar em vender, outro exemplo do mau uso da palavra impossível se encontra no slogan da Adidas: Impossible is nothing. Impossível é nada, ou nada é impossível. Isso representa o outro extremo da questão. Se o primeiro exemplo mostra que pode haver coisas impossíveis acontecer, que coisas impossíveis podem acontecer, já esse outro exemplo demonstra que nada é impossível se você estiver com o tênis Adidas. Esse mau uso do termo ou do adjetivo impossível também é visto dentro da igreja, geralmente reforçado com textos fora do contexto. Exemplo, Marcos capítulo 9, versículo 23, na parte B. Tudo é possível ao que crê. Esse trecho aliás, basta você ver, eles dizem, né? Basta você ter fé suficiente e você terá tudo o que sonhar. Sabemos que a Bíblia não pode ser interpretada dessa forma e, graças a Deus, o texto que nós vamos estudar hoje nos dá um excelente exemplo de como utilizar o adjetivo impossível. Esse trecho, portanto, do Evangelho de Lucas, nos ensina que a salvação ela é impossível para o homem e possível para Deus. A mensagem desse texto não tão conhecida. A mensagem desse texto, tão conhecido, é que a salvação é impossível para o homem, mas para Deus completamente possível. Antes de entrarmos no texto em si, precisamos analisar alguns contextos em Lucas. No versículo 9, eu peço que os irmãos abram comigo e acompanhem ainda no capítulo 18 de Lucas. No versículo 9, vemos Jesus propondo uma parábola sobre a oração de um fariseu e de um publicano. Diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda como este publicano, jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O primeiro claramente demonstra soberba, autojustiça, e, enquanto ao segundo, manifesta total necessidade da misericórdia por se reconhecer como pecador. O interessante é que, no contexto de Lucas, essa parábola ganha vida no relato do jovem rico, que ele representa o fariseu. E no relato de Zaqueu, um publicano perdoado pelo Senhor, no início de Lucas 19. Além desse contexto mais amplo, temos também o versículo 15 a 17 de Lucas 18, para jogar ainda mais luz no texto que vamos estudar, o texto do jovem rico. Nestes versículos, Jesus fala que, nos versículos 15 a 17, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Jesus aqui não está defendendo que todas as crianças serão salvas, como algumas pessoas costumam pensar, mas ele está usando as características de uma criança para mostrar que a nossa fé deve ter as mesmas qualidades dessas características, que seria uma fé humilde, de dependência, de simplicidade e etc. Essas características claramente não se encontravam no jovem rico e, por isso, a lição do texto: a salvação é impossível para os homens, mas para Deus é completamente possível.
Veremos então essa afirmação em 3 partes do texto. Em primeiro lugar, do versículo, peço que os irmãos vejam essa divisão, do versículo 18 a 19, essa primeira parte, que nesse ponto a gente vai ser exposto. A salvação é impossível para o homem por causa de sua natureza. Em segundo lugar, a salvação é impossível para o homem por causa das exigências da lei, versículos de 20 a 23. E por último, o terceiro ponto, a salvação é impossível para o homem, mas completamente possível para Deus, do versículo 24 ao versículo 27. Começaremos então, meus irmãos, por meio da exposição do versículo 18 e 19, nesse primeiro ponto, onde explicaremos a salvação é impossível para o homem por causa da sua natureza. Certo homem, texto bíblico, de posição, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. O jovem rico chega até Jesus e faz uma pergunta que todos nós gostaríamos de receber em nossas tentativas de evangelização: Que farei para herdar a vida eterna? O problema é que esta pergunta não foi uma pergunta de um coração sincero, mas veio de um hipócrita. Esse representante dos fariseus, seja ele oficialmente ou não, vem até Jesus e o chama de bom mestre. Você já fez isso antes, não é mesmo? Você já elogiou alguém esperando receber um elogio de volta. O jovem rico não apenas reconhece que Jesus era realmente um bom mestre, mas ele queria ser reconhecido de volta. Algo do tipo: boa pergunta, notável aprendiz. Entretanto, Jesus não responde assim, pois ele sabia que aquele rapaz não era bom e que a sua pergunta não procedia de um coração aprendiz. Quantas vezes não fazemos perguntas já sabendo as respostas apenas para satisfazer o nosso ego? Nesse caso, o jovem rico, ele apenas pensava saber a resposta, já que estava redondamente enganado em como herdar a vida eterna. Certamente, não era por conta da sua autojustiça que ele conquistaria isso. E por isso Jesus diz: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Aprendemos com essa afirmação pelo menos 3 doutrinas importantíssimas. Somente Deus é bom, nessa afirmação de Jesus Cristo. Todos os homens são maus. E por fim, Deus é bom, somente Deus é bom. Todos os homens são maus. E por fim, Jesus é Deus, perdão. Somente Deus é bom, todos os homens são maus, e Jesus é Deus. E Jesus é Deus. Jesus responde dessa maneira para demonstrar que ele não era simplesmente um bom mestre, como o jovem rico pensava, mas ele era o próprio Deus. O hipócrita, ele está diante do Deus vivo e se reconhece como um igual. Você reconhece que Jesus é Deus? Se sim, você deve admitir também que só Deus é bom, e por isso todos os homens são maus. Assim, a salvação para o homem é impossível por conta da sua natureza caída. Essa é a doutrina conhecida como depravação total. Paulo, citando o texto do Antigo Testamento, afirma em Romanos capítulo 3, versículo 10. Não há justo, nenhum sequer. Diante dessa realidade, o nada justo jovem rico deveria ter se prostrado aos pés de Jesus, rogando por misericórdia, como o publicano fizera
na parábola que Jesus contou e que nós lemos. Você conhece a doutrina da depravação total apenas em teoria ou já experimentou profundamente essa doutrina em sua vida? Você já admitiu sua total necessidade da misericórdia de Deus, da misericórdia divina, ou ainda vive de acordo com sua autojustiça? Não seja como o jovem rico. Não seja como o jovem rico. Reconheça que Jesus é Deus e receba dele a sua justiça. A fé do fariseu estava tão distante da fé de uma criança que ele nem sequer demonstrou uma reação. Dessa forma, Jesus continuou confrontando o coração daquele homem, e isso nos leva ao segundo ponto, que a salvação é impossível para o homem por causa das exigências da lei. Então, em primeiro lugar, a salvação é impossível para o homem por conta da sua natureza, e agora, a salvação é impossível para o homem por causa das exigências da lei. Vejamos novamente o versículo 20 a 23 do capítulo 18 de Lucas. Leiamos. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunha, honra o teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dás aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou triste, porque era riquíssimo. Antes dos detalhes desse versículo, eu gostaria que vocês percebessem que, apesar da falta de sinceridade da pergunta do jovem rico, Jesus toma o questionamento e começa a ensinar aquele homem como alguém pode, de fato, herdar a vida eterna. Em outras palavras, Jesus estava ensinando a ele o caminho da salvação e assim também nos ensinando uma preciosa lição de como evangelizar alguém. Primeiro, Jesus declarou que o ser humano é caído e totalmente incapaz de fazer o bem. A partir do versículo 20, Jesus comprova que o homem, justamente por conta da natureza caída, é incapaz de cumprir as exigências da lei. Isso não é interessante? Ora, se um homem é incapaz de cumprir a lei, por que então citá-la como uma forma de herdar a vida eterna? Lembre-se, Jesus é de fato um bom mestre e a sua didática, ela é perfeita. Jesus está aqui ensinando a exigência de obediência perfeita em relação à lei. A teologia chama isso, os irmãos já conhecem, de pacto das obras. Na criação, Deus estabeleceu esse pacto com o homem. Se um homem obedecesse perfeitamente, ele teria vida, e se desobedecesse, ele teria morte, ele morreria. Pode soar estranho para os ouvidos daqueles que confessam a fé calvinista, mas o homem pode herdar a vida eterna cumprindo a lei. O problema é que para obter isso, ele precisa cumprir a lei perfeitamente. Como vimos no ponto anterior, isso é impossível para o homem. Adão, nosso primeiro pai, desobedeceu à lei, e depois disso todos nós desobedecemos também. A lei não foi dada apenas no Sinai, ela foi gravada no coração do homem desde o Éden. Com a queda de Adão, as exigências do pacto das obras não acabaram. Elas simplesmente se tornaram impossíveis de serem cumpridas. Todos os homens são maus e têm o peso da lei sobre os seus ombros. Alguém precisa cumprir a lei em nosso lugar e nos conceder esse crédito.
Por isso Jesus usa a lei dessa maneira aqui. E por isso devemos usá-la no evangelismo dos perdidos também. Na teologia, isso se chama do segundo uso da lei, o uso pedagógico. Em Gálatas, capítulo 3, versículos 24, lemos o seguinte: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A palavra aio pode ser literalmente traduzida como pedagogo, de uma palavra no grego que significa aquele que guia a criança. Esse é o segundo uso da lei. Ele nos serve de espelho para mostrar os nossos pecados e para sermos constrangidos a buscar uma solução. Não podemos cumprir a lei, portanto, precisamos ser conduzidos a Cristo. Ele não foi apenas um bom mestre, ele foi um perfeito cumpridor da lei e transfere essa justiça perfeita a nós quando nós cremos nele. Assim Paulo diz, a fim de que fôssemos justificados por fé. Você já sentiu o peso da lei sobre os seus ombros? Então, corra para Cristo. Você já fez isso? Então saiba que a lei se tornou para você uma regra de fé e prática, da qual você pode dizer, como disse no Salmo 19, como amo a tua lei. Será que foi essa a reação daquele jovem rico? O texto mostra que não. Em uma demonstração impressionante de soberba, autojustiça, ele disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Mais uma vez, ele teve a oportunidade de se prostrar diante do todo justo, mas preferiu confiar na sua altivez. Aqui, pelo menos ele está sendo sincero. Ele realmente pensava que estava cumprindo a lei. Quanta tolice! Aquele homem era um exemplo ambulante da falácia da salvação por obras. Jesus não para sua confrontação nesse ponto. Ele continua aplicando a lei de uma forma ainda mais contundente e faz usando o 10º mandamento. Prestem atenção. Não cobiçarás. Se você perceber bem, quando Jesus cita a lei, ele cita apenas a 2ª tábua e deixa de fora o 10º mandamento. Ele faz isso de propósito, até para mostrar que, enquanto os outros mandamentos podem erradamente ser tratados apenas de forma externa, o último mandamento é extremamente interno. Em um certo sentido, é fácil você demonstrar externamente que nunca assassinou ninguém. Mas é impossível você demonstrar externamente que nunca cobiçou. A confrontação de Jesus vai direto ao ponto e demonstra o quanto aquele homem era, de fato, um cobiçador. Ele prefere as riquezas a Cristo. É importantíssimo perceber que, ao usar a lei para que aquele homem se arrependesse, Jesus não deixa de manifestar o evangelho puro e simples. Após dizer para aquele homem vender tudo o que tem e dar aos pobres, ele convida: vem e segue-me. Em nossa evangelização, devemos sempre convidar os pecadores a virem a Cristo e ao seguirem. Diferentemente da interpretação errada da teologia da libertação, do evangelho social ou da teologia da missão integral, Jesus não está aqui demonstrando raízes marxistas ou socialistas. Ele está aplicando o 10º mandamento de uma forma específica ao coração daquele homem que idolatrava as riquezas. Jesus também nos confronta hoje, não para que nós vendamos tudo que temos e para darmos tudo aos pobres, mas para deixarmos os nossos ídolos e confiarmos somente em Cristo. O jovem rico ficou muito triste, pois era riquíssimo, e rejeitou a Cristo. Será que nós temos feito isso também? Não faça o mesmo. Jesus lhe chama dizendo: vem e segue-me. Se arrependa e obedeça ao chamado de Jesus.
Quanto a nós, que já obedecemos ao chamado, gostaria de nos lembrar que Jesus continua nos chamando a levar essa mensagem aos perdidos. Não precisamos de evangelismo explosivo ou de outras técnicas de evangelização. Precisamos seguir o modelo do nosso Mestre e apresentar aos que estão mortos em seus delitos e pecados a sua natureza caída, o peso da lei e rogar ao Espírito Santo que os conduza a Cristo. Por incrível que pareça, alguns comentaristas defendem que Jesus estava ensinando aqui como não fazer evangelização. E por isso o jovem rico não foi salvo. Em outras palavras, Jesus estaria nos ensinando que o que não fazer ao evangelizarmos alguém. Graças a Deus pela doutrina da salvação que flui das Escrituras, que nos ensina que Deus é quem é soberano na salvação do homem. A eficácia da evangelização, portanto, não está no método, mas sim no poder de Deus que continua se agradando na salvação do mais vil pecador. Isso nos leva à mensagem principal do texto, que é: a salvação é impossível para o homem, mas é completamente possível para Deus. Leiam comigo mais uma vez os versículos 24 a 27 do capítulo 18 de Lucas. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Amém. A partir do versículo 24, o jovem rico não está mais em cena. Ele foi embora, preferindo a Mamon a Cristo. Jesus, então, aproveita para ensinar aos seus ouvintes uma lição maravilhosa. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Vivemos dias maus e mesmo dentro da igreja, muitas pessoas não entendem exatamente como lidar com o dinheiro. Como ouvimos anteriormente, alguns falsos mestres na igreja relacionam os ensinamentos de Jesus com doutrinas satânicas como o marxismo. Outros acabam extorquindo pessoas, afirmando que se elas contribuírem, se elas derem os dízimos e as ofertas, elas vão obter ainda mais riquezas materiais de Deus. A Bíblia nos ensina como lidarmos adequadamente com as questões sociais que nos assolam, assim como o que significa também a verdadeira prosperidade. No versículo 24, Jesus não está demonizando os ricos e nem condenando a riqueza. Basta olharmos para tantos textos bíblicos, tanto exemplos bíblicos de homens prósperos, que certamente faziam parte do reino de Deus, pois apesar de serem ricos, tinham uma fé como a de uma criança. Abraão, Jacó, Jó, são para citar alguns dos exemplos bíblicos. Por outro lado, Jesus também não está dizendo que podemos fazer o que bem entendemos com os nossos recursos, sem qualquer consideração com o reino de Deus. João Calvino ensinava que os crentes, principalmente os materialmente mais prósperos, devem ser bons mordomos dos seus bens e investi-los generosamente na igreja. Você tem sido um bom mordomo dos seus bens? Você entende que é riqueza? Você entende o que é riqueza e prosperidade à luz da Escritura? Seja generoso e invista mais no reino de Deus. Jesus continua ensinando sobre a salvação usando a linguagem das riquezas. Ele usa a imagem de um camelo passando pelo fundo de uma agulha como sendo mais fácil do que um rico entrar no reino dos céus. A imagem, na verdade, demonstra a impossibilidade e não apenas uma dificuldade grande. Então, os ricos não podem entrar no reino?
lembrem-se do contexto anterior. A questão não é se você é rico ou pobre, homem ou mulher, branco ou preto, mas se você recebeu o reino de Deus como uma criança. Um pobre pode ser tão idólatra quanto um rico e assim ficar fora do reino da mesma forma. Então, por que Jesus insiste na questão da riqueza? É por causa da maneira como os ricos eram vistos naquela cultura, naquela época, especialmente um rico como aquele fariseu. Os fariseus eram tidos como bons cidadãos e uma pessoa rica era tida como abençoada por Deus. Então, percebam a situação. Um homem rico, ou seja, abençoado por Deus, de bom comportamento, não era digno de pertencer ao reino de Deus. Por isso a reação dos ouvintes no versículo 26. Sendo assim, quem pode ser salvo? Eles entenderam o recado de Jesus ao mostrar que aquele homem rico, de justiça própria, que confiava na sua justiça própria, não podia ser salvo. Logo, concluíram que se um homem supostamente tão abençoado, não poderia ser salvo, muito menos eles iriam então, já que eram desprovidos de tanta bênção. Você consegue perceber a sinceridade da pergunta do versículo 26? A pergunta do versículo 18 estava cheia de justiça própria, enquanto essa está cheia de desespero diante das circunstâncias. Pecadores conscientes de que era impossível para eles obterem a salvação. Você entende isso agora? Que a salvação é impossível para os homens? Você também chegou a essa conclusão? Pois ouçam a resposta de Jesus, cheia de esperança, no versículo 27. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Essa é a mensagem do Evangelho desde a queda de Adão. Qualquer outra mensagem não faz jus àquilo que Cristo conquistou na cruz em favor de nós. É exatamente por isso que fazer missões é possível. Anunciar as boas novas da salvação continua sendo a forma ordinária pela qual Deus continua salvando ricos e pobres. A missão é possível porque Deus continua sendo rico em misericórdia para conosco. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra, ela sempre, Senhor, apesar de escrita há tanto tempo, Senhor, ela sempre é uma palavra viva, atual, e que serve, Senhor, para no anúncio de um texto como esse, do Teu Evangelho, trazer, Senhor, pecadores ao arrependimento. E por isso, Senhor, nós te pedimos, se há no nosso meio alguém que não cria no Senhor como Salvador e Senhor das suas vidas, mas que ao escutar, Senhor, essa mensagem, que mostra que todos os homens, por natureza, são maus, e que por natureza maus, Senhor, eles conseguem cumprir a lei, as exigências da lei não podem ser cumpridas, Senhor, por nenhum de nós homens, e que perceberam, Senhor, o estado diante dessas circunstâncias de perdição, e que não é por obras, não é por autojustiça que eles vão conseguir o reino de Deus, Senhor. Mas que, se como aquele publicano, se prostrarem diante do Senhor e admitir que são pecadores, Senhor, e que não conseguem a salvação com a força do próprio braço, mas que precisam de um Redentor, daquele que cumpriu a lei perfeitamente. Que o Senhor, convencendo eles dessa verdade, apresente também, Senhor, o Teu Filho Jesus Cristo, que hoje o chama e diz: vem e segue-me. Abandona toda idolatria e segue o único Deus verdadeiro. Aquele, Senhor, que já vem te seguindo,
uns com passos mais rápidos, mais firmes, outros, Senhor, ainda que no caminho do Senhor cambaleando. Que o Senhor se apiede de nós, para que nunca, Senhor, nessa caminhada nós venhamos a orgulharmos das nossas obras, que nós venhamos a ter um pensamento de justiça própria, que nós venhamos também, Senhor, a sermos arrogantes, porque entendemos que já fomos salvos pelo Senhor, mas que com o coração contrito, reconhecendo a nossa pequenez, nós cada vez mais, Senhor, tenhamos um coração grato ao Senhor, porque jamais conseguiríamos a salvação, e o Senhor gratuitamente nos deu. Também nos ajuda, Senhor, ao desafio que o texto também, que a pregação nos propõe, para que nós evangelizemos aqueles que estão ao nosso redor, Senhor. Que se de fato nós cremos no poder dessa palavra para a salvação dos perdidos, que nós possamos anunciá-la, Senhor. E que nós não venhamos ser contaminados com esse mundo e com doutrinas de homens e com estratégias mundanas, Senhor, para evangelizar, mas que aprendamos com o nosso Senhor Jesus Cristo como evangelizar aqueles que estão perdidos, mostrando a realidade, Senhor, para eles, que eles estão perdidos e que eles precisam de um Redentor. Nos ajuda, Senhor, nos abençoa durante todo esse dia também. Em nome de Jesus. Amém.